2022. É bom explicar também o que é o flopado. Vai já pro a vinheta, tem vinheta. Então, são os poderosos que mais se destacaram, os hypados. E os poderosos onde deu erro, né? Os flopados. Quando tem um evento, por exemplo, e o evento lota. Um show, por exemplo, ou uma confraternização, tá lotado, sai nas redes sociais, você diz assim, nossa, um evento hypado. Jogo do poder. Hypou. Aí você faz uma festa ou tem um show da família do seu ninga inteira, né? Aí você diz, ih, flopou. Quer dizer, fracassou. Então, bem, é isso. Hypados e flopados de 2022. É eles que escolheram, não é isso, Nájila? Pronto, cada um de vocês é que vai apontar o hypado e o... Começa com o Lorde. Opa, vamos lá. Quem é, Lorde? Vamos lá. Olha, eu tentei sair do óbvio, gente. Vamos lá. Porque tem outros nomes que devem aparecer aqui com os amigos. Mas o hypado que eu destaquei é com o olho na Assembleia, Amadeu. O deputado estadual, tem a foto dele aí? Deputado estadual, Dr. Tales, Amadeu. Dr. Tales. Por que eu destaquei como hypado? Olha, o Dr. Tales é ex-prefeito de Paquetá. O município de Paquetá tem 3 mil eleitores, Amadeu. Ele foi eleito deputado estadual com 57 mil votos. Que upgrade. Que upgrade. A gente sabia que ele tinha muita chance de se eleger. Mas ser eleito deputado estadual, passando o Wilson Brandão, que sempre foi um destaque ali nas votações, está entre os mais votados, com 57 mil votos, olha, é para poucos. Então, o hypado do Ananias em 2022 foi Dr. Tales, deputado estadual progressistas. Eu vou fazer assim, eu vou misturar. Esse foi o seu... Sim. Daqui a pouco eu vou perguntar o seu flopado, tá bom? Tá bom. Então, quem foi o seu hypado, Franci? O meu hypado foi o deputado federal Júlio César. O Júlio César, principalmente... Júlio César. Isso, Anania, isso, Amadeu, especialmente em relação à votação dele para a Câmara Federal, isso é óbvio, mas principalmente pelo sucesso que o PSD teve nessa eleição aqui no estado do Piauí. Foram 3 deputados federais eleitos pelo partido, a primeira suplente do Senado, a Jussara Lima, e além disso, também na articulação municipal. O PSD deve fechar esse ano com mais de 50 prefeitos filiados ao partido. Há expectativa de novas filiações aí, inclusive, nos próximos dias, inclusive tirando ali prefeitos do Progressistas, se consolida como o partido com o segundo maior número de prefeitos aqui no Piauí, e inclusive com a expectativa, eu já vejo essa perspectiva dentro do partido de que possa, inclusive, ultrapassar o Progressistas durante esse ano que se avizinha de 2023. Até porque agora o PSD está no governo e o Progressistas na oposição, quer dizer, a partir de depois de amanhã, né? Isso mesmo, a distância ali no número de prefeitos entre os dois partidos está reduzindo abruptamente, e eu cravaria que o PSD tem tudo para se tornar o partido com maior número de prefeituras aqui no Piauí. Vamos agora para o hypado do Farol. Bem, pegou pressão, pegou pressão. Gente, eu trago o nome que surgiu lá. Olha só, ele, a princípio, seria o cara que o então governador Wellington Dias iria carregar nas costas. Ele seria ali o Fernando Haddad do Lula, o poste. Ele seria o poste. Ele seria o Haddad do Lula, que o Lula tentou eleger presidente. Ou a Dilma, né, no caso, que o Lula elegeu efetivamente presidente. Estou falando do atual governador, do futuro governador eleito Rafael Fonteles, tomará posse daqui a 3 dias e nós vamos transmitir ao vivo e comentar a posse dele. Aí lá no final, sim, até a metade da campanha ele não havia deslanchado, as pesquisas mostravam isso, inclusive nosso instituto parceiro, a amostragem. E aí no final ele ganhou raia própria,
ele se descolou do Wellington Dias, ele foi eleito de uma maneira inequívoca, com um V imenso da vitória, enquanto o Wellington teve dificuldades de conseguir a vaga no Senado, foi ameaçado ali pelo Joel Rodrigues do PP até o final da apuração. Então, ele é o hypado, ele é o futuro governador, desafiou os políticos tradicionais colocando nomes técnicos em secretarias-chave, já se destaca nacionalmente porque é ex-presidente do Concefaz como uma voz a ser ouvida em relação a questões tributárias e a questão política também, deve comandar o Fórum dos Governadores, então ele é o hypado de 2022 e deve ser também o de 2023. O hypado da Poliana. Também eu selecionei aí o governador eleito, nosso governador, daqui a alguns dias, Rafael Fonteles. Desculpa, Poliana, é o seguinte, é porque a gente fez de um jeito aqui que um não sabe a escolha do outro, tá? Então pode dar essa coincidência como agora. Fala. E só para meu colega Ari já deu, assim, mais ou menos o roteirinho aí que o Rafael seguiu durante, até desde o processo de escolha, de definição da candidatura, a 2021 foi peça importante, inclusive ali na eleição da Flórida, e 2022 o roteiro dele foi muito bem escrito. E eu destaco, principalmente esse ponto que o Ari colocou, da liderança dele já para impor seus espaços dentro do futuro governo, numa base que é bastante grande, né? Tem a eleição da Assembleia, a gente não sabe como é que vai terminar essa eleição lá em fevereiro, mas a princípio uma base muito forte, com partidos importantes, mas que ainda assim Rafael conseguiu impor suas vontades, as questões pessoais para poder seguir um modelo de gestão que ele pensa para o estado do Piauí, mais moderno, com um olhar mais fresh, assim, no âmbito da administração, e concordo com o Ari também, bom candidato a ser o hypado de 2023, quando a gente for fazer o nosso jogo de poder especial de fim de ano. Muito bem, chegou a hora dos flopados. Franci, quem flopou? Amadeu, eu tentei fugir do óbvio, mas não teve como. Eu coloquei o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele que lançou o Silvio Mendes como candidato ao governo do Piauí, não obteve sucesso. O resultado também para a Câmara dos Deputados não foi o esperado, e principalmente na atuação em prol da reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, o Ciro Nogueira, ele sai dessa eleição com sucessivas derrotas e com o grande desafio também de recompor o Progressistas em âmbito estadual. O partido que já sofreu algumas dissidências durante o pleito eleitoral e tende a sofrer novas baixas a partir desse ano de 2023, com a posse do presidente eleito Lula e do governador eleito Rafael Fonteles. Então, para mim, ele foi o flopado de 2022. Só lembrando que vocês podem, como é que eu vou dizer, cutucar ou alfinetar ou cornetar as escolhas dos coleguinhas, viu? Ananias, quem é? Se vocês estão calados, é que estão concordando até agora com tudo. Sim, inclusive é o meu flopado também. Por enquanto, sim. Então tá todo mundo... Ah, então já foi o seu também. É o meu flop também. Então vamos lá, vai lá. Do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Dê os seus motivos. Daqui a alguns dias só senador novamente, deve voltar para o Senado Federal. Não imagino que vai conseguir cargo no governo Lula, apesar das imprevisibilidades. E assim, a gente vê o ministro com essa queda, né, na questão eleitoral, do seu capital eleitoral nas eleições e também com a classe política aqui no estado do Piauí. E chamou a atenção principalmente para a questão dos prefeitos, que era uma força do Progressistas muito clara, muito evidente. O ministro Ciro Nogueira tinha essa ligação muito próxima com o municipalismo, levando projetos, obras para as cidades do interior do Piauí. O Partido Progressistas sempre liderou nos últimos anos em questões de filiação, maior número de filiados, prefeitos filiados. E depois da eleição, o que a gente escuta dos prefeitos é o descrédito com relação às promessas feitas pelo ministro Ciro Nogueira para as suas cidades. Então, muita gente fala assim, mas na eleição não aconteceu, por que a gente vai acreditar agora, ainda mais
ele estando aí sem um espaço de projeção nacional como ele teve no governo Bolsonaro, que foi a chance que ele teve, ainda assim não conseguiu cumprir com os prefeitos, pelo que a gente escuta de boa parte deles, então vai ter um ano difícil aí no Senado. Pois não, Ananias? Eu poderia, Amadeu, ter indicado como hypado qualquer um dos que os amigos também citaram. Eu pensei em citar, mas para fugir, eu fui nesta questão da Assembleia e recorri a isso também no flopado, de olho na Assembleia. E eu trago como flopado, Amadeu, o deputado Gessivaldo Isaías. Porque a história dele nesta eleição, a história dele em 2022, ela foi foi definida por uma decisão tomada pelo deputado. A gente sabe que política é decisão, a vida é decisão. Então, uma decisão que ele tomou ali na reta final do processo de eleição, que foi deixar o grupo político do governador eleito Rafael Fonteles, do senador eleito Wellington Dias, e passar para o grupo do ministro Ciro Nogueira e passar para o grupo da oposição. Com esta decisão, o Gessivaldo, permanecendo no Republicanos e mesmo assim indo para a oposição, ele terminou fortalecendo o inimigo, terminou fortalecendo a oposição, que foi quem tomou o voto, tomou o mandato dele na reta final da apuração também. Eu lembro que durante a cobertura a gente estava ali com o Gessivaldo, durante a apuração, ele sempre mantendo o mandato. No entanto, no finalzinho, Aldo Gil do Progressistas surgiu com mais votos e foi... Mais votos não, surgiram os votos do Aldo Gil, da coligação do Progressistas, e aí ele terminou tomando essa cadeira do Gessivaldo. Então, interessante que na eleição de 2018, ele ficou com o Wellington Dias, mesmo com o seu partido tendo candidato, na época o prefeito Doutor Pessoa. Então, ele ficou com o Wellington Dias naquela eleição e conseguiu se reeleger. Passou o período no governo, depois, durante a eleição, resolveu ir para a oposição, e esse movimento se mostrou essa decisão se mostrou errada, porque ele perdeu o mandato e perdeu justamente para o grupo que ele tinha acabado de aderir. Então, flopado do ano para mim, deputado Gessivaldo Isaías. Seu flop, Ari. Vamos lá, olha só. Por oposição, governador eleito Rafael Fonteles, tic-tac, tic-tac e o tic-taca. Então, eu escolhi o tic-taca, o hypado, e o tic-tac, o senador e ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Hein? E aí, eu chamo a atenção para um aspecto que eu acho que vai ser um desafio para ele em 2023. Para ele não se flopar mais, que é o comando do Centrão. Porque o governo Lula, ele vai compor com o Centrão, quer dizer, já está, né? Já compôs. Mas os termos dessa composição, eles vão ser ali colocados também na mesa pelo governo. E a gente já sabe que o que é que o Lula quer. Ele quer um não protagonismo de Ciro Nogueira. Então o Centrão vai ser peça fundamental do governo, mas Ciro não necessariamente. Então, perdeu o governo do Estado, né? Apostou no candidato Silvio Mendes, não elegeu. O candidato ao Senado, apesar de ter tido uma boa performance, o Joel Rodrigues, o que conta é quem vai eleito, é quem tem um mandato. Também perdeu, o presidente Bolsonaro não se reelegeu, e ele ainda pode perder esse protagonismo no Centrão, como chefe do Centrão. Então é bem complicado em 2023 para ele, Amadeu. Ele perde a presidência do Progressistas ou não? Rapidamente. Imagino que sim, Amadeu. Eu também acho que sim. Perde. Presidência nacional, que eu tô falando. Isso. Acredito que não. O Ananias acredita que não, eu estou no time do Ananias 3-2. 3-2. Acho que ele se mantém. Apesar de ter sido considerado flopado por 3 de vocês. É porque a área dele, né, assim, essa articulação com os deputados, essa articulação com a bancada, esse entendimento de bastidores, de dentro de partido, ele é especialista nisso. Não, e mais do que isso, ele tem um controle grande da máquina. Precisariam desmontar o que ele tem lá dentro para tirá-lo. Por que eu só para completar, por que eu acho que ele perde o comando do Progressistas? Porque eu esperava que ele, Ciro, a partir da derrota de Bolsonaro, tivesse uma postura mais comedida. Não vou dizer que ele fosse elogiar o presidente Lula, óbvio que não. Mas tomasse uma postura ali de, olha, eles ganharam, então vamos ver no que dá. Mas
Na última semana, nesta semana, o tom das postagens dele só tem crescido, só tem subido. Um tom que é, em geral, agressivo, ali de provocação, né, de crítica contundente. Então, eu acho que isso só alavanca ali uma posição que ele poderia ter com uma postura mais comedida de interlocutor com o presidente, do Centrão com o Lula e do PP com o Lula. Agende seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica. Sua primeira opção quando trata de diagnóstico por imagem. Agregamos alta tecnologia, rapidez e maior segurança aos exames de imagem. Augustus Medicina Diagnóstica é sua saúde em primeiro lugar. Olha aí, ó, telefone 31 31 15 50 e o Instagram, @Augustus Medicina. Augustus Medicina. Vamos então para... rapaz, eu estou curioso esse negócio aqui do rolê aleatório. Tem Eu vou mais começar. rolê? Vou começar. Deve. Comece, Vocês Cid. concordam? Vou começar, porque eu Foi que a estou Poliana curioso. aprontou. O ano está acabando, não tem muito mais o que Eu estou esperar, não. curioso. E são muitos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Socorro. São 8. Haja rolê. Vamos para os 3 primeiros, Nájila, Vai. vamos lá. Como é? Me explica aqui. Você vai colocar nomes ou ideias e eles vão decidir. Ah, pronto. Ah, são vocês que... Ah, eu estou fora, são vocês. Ótimo. Rolê aleatório de 2022, vocês vão decidir. Coloca a primeira dúvida aí, para eles dizerem quem foi melhor nesse rolê 22. São várias áreas aí, estou recebendo a informação. Qual é a primeira? Bota na tela. Putin ou Zelensky? Quem foi Vladimir pior? Putin ou não? Aí você escolhe quem foi foi pior, pior, quem foi sério? melhor, quem foi mais isso, quem foi menos. Podem comentar. Não, a gente escolhe o pior, né? Escolha o que você quiser. Tá. O pior, obviamente, é o Putin, né? Porque invadiu o país alheio, ignorando a soberania da Ucrânia. Então, Vladimir Putin... Bola preta. Bola preta não, que Não, politicamente incorreto. politicamente incorreto. Bola roxa. Então, Franci. Vou com a Ari, eu também fico com o Putin, apesar de que eu acho que o Zelensky ele também não teve uma boa habilidade na resolução dessa crise com a Rússia, que culminou na invasão do território ucraniano. Mas entre os dois, obviamente, não tem como escolher outro que não seja o Putin como o pior entre os dois. Dá pra ficar fora desse rolê aí? Não, bora. O Putin realmente... Você pode empatar. insano, Não, né? para mim é tudo igual, 6 e meia dúzia. Não colocaria tudo igual. Eu acho que os dois têm sua parcela aí de culpa nessa situação. Agora, o Putin é, de longe, o principal culpado, né? O A gente pior ainda com tem relação uma guerra a no todos. mundo. Exatamente. Nessas proporções tristes. Fala, Poliana. Não só por ameaçar a soberania de um país, por causar a morte de civis, mas por também sacrificar o próprio exército, né? Numa guerra que poderia ser claramente evitada. E olha, eu chamo a Rolê- atenção, Ah. a carinha do Putin é a mesma carinha daqueles criminosos quando eles são levados à central de flagrantes aqui em Teresina, que eles têm uma extensa ficha policial, aí o policial diz, olha, tá olhando aí com essa carinha aí de... Coitadinho. Aí ele tem 3 homicídios, 2 arrombamentos, essa carinha dele aí, olha. Vamos a mais um Nunca rolê. envenenou ninguém. Rolê aleatório número 2. Quem é agora? Escolha de... Opa! Bárbara do Firmino ou Gracinha Mão Santa? Ambas. na minha Agora eu opinião. quero ver. Quem se deu melhor, quem se deu pior? Ambas. Não tem, não tem. É ou. Ambas. É ou, Não, é só uma. tá, então eu vou- Agora eu quero ver. Então Agora eu quero ver. Eu vou com a Bárbara do Firmino pelo seguinte. Ah. Ambas são filhas, primeiras filhas, uma filha de Mão Santa, outra filha de Firmino Filho. Ambas se elegeram deputadas estaduais com expressivas votações nas cidades onde os seus pais são ou foram prefeitos. Mas eu vou com a Bárbara pelo seguinte: Gracinha não tem como ser candidata a prefeito de Parnaíba em 2024, porque o pai é o prefeito. Aham. Vai ter que esperar um bocado. E a Bárbara tem como se eleger prefeita de Teresina Pronto. em 2024. Então ela está com a bola mais cheia
que é a da Gracinha, Bárbara. E Amadeu, assim, a Gracinha, ela tinha uma perspectiva de eleição muito mais clara do que a da Bárbara, né? A candidatura dela foi por muitas vezes, houve dúvida de se ela se elegeria, se ela tinha essa força toda, teve toda a questão política de pessoas que eram aliadas do pai dela, que não estiveram, nem fizeram questão de estar no palanque dela, nem ajudar a mãe. Então, assim, a forma como foi construída a candidatura dela e ter sido eleita uma das mais votadas aqui em Teresina, eu acho que a Bárbara também. Ananias? Amadeu, a Bárbara é uma grande revelação deste ano, não é? Ela vem aí colocada essa revelação em circunstâncias tristes, no entanto, ela soube dar a volta por cima e construir essa carreira política a partir desta eleição aqui na capital, aliás, no estado do Piauí. E do outro lado tem a Gracinha, que é a herdeira política do Monsanto. Ficou muito claro nessa eleição que é ela que vai seguir tocando o legado político do seu pai. No entanto, pelas circunstâncias mais adversas da Bárbara e ter conseguido vencer a eleição, ser consagrada deputada, eu fico com ela também, mas sem nenhum demérito a Gracinha. Acredito que vai levar pelos próximos anos, com muito trabalho, este legado de Monsanto, que é o grande líder político do Piauí. Vai ser unanimidade, Amadeu, porque a Gracinha, ela já estava aí nos noticiários, nos holofotes políticos há muito tempo. Inclusive, foi secretária na gestão do pai dela, gestão Monsanta, já era especulada há muito tempo como uma candidata nas eleições deste ano, já a Bárbara não. A Bárbara, inclusive, antes de ser confirmada como a candidata do grupo político do ex-prefeito Firmino Filho, se falava na irmã dela, na Cristina, e não na Bárbara. Posteriormente, que a Bárbara foi indicada para defender esse legado do Firmino e ela foi muito bem sucedida. Então, como a Ananias citou, é uma revelação e a Gracinha ela já tinha um histórico na política anterior. Agora a Gracinha vai animar a Assembleia próxima. Pode ter certeza. Vamos agora ao terceiro rolê aleatório de hoje. O terceiro rolê aleatório de hoje, põe na tela, vamos ver de quem se trata, a escolha de vocês entre... rapaz, não, isso aí não isso aí até... A patriota do cachorrinho ou o patriota do caminhão? Quem é patriota do cachorrinho? Quem se destacou mais? Quem é possível colocar separadas as duas telas para que o Ari possa ler o que está escrito ali na patriota do cachorrinho? Meu cachorro ninguém vai comer. Meu cachorro ninguém vai comer. Qual é aquele cachorro ali? Qual é a raça dele? Ele é um pequinês? Talvez? Não sei. É um pequinês. É o famoso Shih Tzu? O Shih Tzu. É um Shih Tzu? Parece... Olha, como é que diz aí, Ari? O meu cachorro ninguém vai comer. Então, quem se destacou mais? Não, é a patriota do cachorrinho é o do caminhão. ou o patriota do caminhão? O cara arriscou a própria vida, Amadeu, para defender uma pauta claramente golpista. Ele entrou do caminhão, ainda cansou, ainda desistiu. Achei que ele ia até o fim. Mas não tem Eu parede. também vou no do caminhão pelo ineditismo, né? Porque essa questão de dizer que o Brasil vai virar uma Venezuela, salve meu cachorro, a gente já vê isso já de muito tempo, esses cartazes. Agora, ali o patriota do caminhão, ele realmente se destacou pelo ineditismo, então meu voto vai nele. O Ari não vai dessa unanimidade hoje não. Fala, Ananias. Patriota do caminhão, Amadeu. Nunca vi isso, também, né? Que coisa. Mas o patriota... Ele virou uma celebridade, depois deu entrevistas explicando por como ele tinha conseguido se agarrar e há quanto tempo ele ficou. É o patriota do caminhão. Ari! Nenhuma imagem deste ano gerou mais meme do que o patriota do caminhão. Ari! Vai ser fantasia no carnaval, com certeza. A Daniela Mercury já colocou ali no bloco dela, no trio elétrico Criou uma dela. nova modalidade de transporte de pessoas, né? Ari! Aqui a gente só não consegue fazer porque não tem ônibus, mas se tivesse... Mas, nem a preservação dos animais vocês levaram em conta nesse voto. É porque não tem risco real, Amadeu.
Coitado do cachorro. O cachorro já ficou de lado, não quis nem mostrar o rosto. Se esse mico eu não vou É pagar. porque tem patriota que bota a cara, né? Mas tem outros... Esse mico com a minha tutora não vou pagar. Ele já fez a egípcia, já ficou na lateral. Na sequência, acho que ele mordeu ela. O cachorro é mais inteligente. O caso do patriota do caminhão ainda gerou aquelas especulações onde que ele foi parar, que cidade ele foi deixado, e aí ficou todo um mistério Mas envolvendo. todo mundo sabe que foi na Patriota. Lua que ele foi parar. Ele foi Vamos longe demais. Vamos agora para o quarto rolê aleatório. Estamos... Opa! Esse rolê aleatório aí pegou. Agora pegou. Janja, Lula, Michele Bolsonaro. As duas com forte participação na campanha. Janja, eu começo com a Poliana. Vamos começar aqui com a pauta, né, feminina. Mas, Amadeu, olha, a Michele, ela teve um papel muito importante na campanha do presidente Jair Bolsonaro, principalmente por conta das frases que o presidente teve ao longo do seu mandato, que foram consideradas machistas, misóginas. Então, no final, a Michele entrou para tentar aproximar o eleitorado feminino da campanha do presidente e deu certo. Ela conseguiu movimentar bastante a militância feminina do presidente Jair Bolsonaro, mas não foi o suficiente eleitoralmente. Já a Janja, o papel dela que inclusive desafia líderes do Partido dos Trabalhadores na campanha de Lula e vem agora, desde o início da transição, mostrando que vai ser sim muito atuante a partir do próximo ano ao lado do presidente Lula. E vou ficar então com a Janja. Anies. Desculpa discordar de você, Apoliana, mas eu acho que não deu certo não a entrada da Michele na campanha eleitoral do Bolsonaro. A gente viu que a participação da primeira-dama ela se deu muito reativa. Quando acontecia um problema com relação às mulheres, aí a Michele aparecia, estava na propaganda eleitoral, estava junto com o presidente em eventos. Quando tinha ali uma questão com os evangélicos, aí a Michele aparecia participando dos cultos, enfim. Não foi uma participação constante, realmente efetiva, que conseguisse furar a bolha do presidente Bolsonaro com as mulheres. Porque em atos de campanha, ela até veio aqui em Teresina, teve uma participação feminina grande, mas de pessoas que já eram bolsonaristas, que já eram do círculo ali do apoio ao presidente. Não avançou no eleitorado feminino a participação da Michele na campanha, essa avaliação que eu faço. Já com relação à Janja, o que a gente viu foi uma participação durante todo o processo, uma participação efetiva em atos de campanha. Isso também aconteceu aqui em Teresina, quando ela subiu no palco, quando ela dançou, quando ela cantou. Então tinha esse toque de alegria dentro das campanhas que era trazido muito e personalizado pela Janja. E quando a campanha estava naqueles momentos mais tensos, o discurso de Lula e o discurso de Janja trazia um discurso de amor, um discurso de um casamento, um discurso de paz entre as pessoas. Então, ela foi muito importante nesse processo e, por isso, eu destaco ela como alguém que, de fato, pesou na eleição para a presidência da República. 2, Janja, Franci. Amadeu, uma das críticas na campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi essa vinculação estrita da política com a religião. Então, a Michele Bolsonaro, ela percorria diversos templos evangélicos, fazendo campanha para o presidente da República, Jair Bolsonaro, algumas vezes, inclusive, ali tecendo críticas veladas à postura da Janja, uma postura de militante de esquerda, que defende algumas ações sociais e que vão ali em confronto com pautas de costume que a Michele Bolsonaro e sua família defendem. Então, eu fico sim com a Janja, eu acredito que ela participou ativamente da campanha, participou de modo que foi positivo para o presidente eleito Lula e já faz também aí uma expectativa, uma perspectiva de que ela participará bastante da gestão Lula e defendendo pautas importantes como a pauta antirracista, também o combate ao machismo e também
a intolerância religiosa. Ela que também foi vítima de intolerância religiosa durante a campanha por ter publicado ali uma foto com um altar de orixás. Então, eu acredito que a Janja se destacou mais. Eu vou cornetar as opiniões de vocês, mas antes eu preciso ouvir o Ari. Durante a campanha, eu e a jornalista Sávia Barreto, né, que foi nossa colega aqui do grupo, a gente entrevistou juntos, informalmente, nos bastidores, o Trabulo Júnior. Para quem não sabe quem é Trabulo Júnior, ele é empresário muito ligado ao ministro Ciro Nogueira. E aí a gente perguntou, e aí ele estava otimista, né? Eles realmente acreditavam que o Bolsonaro ia ganhar. E aí eu também perguntei sobre o Lula e entrou o assunto Janja. E o Trabulo deu uma informação que foi a seguinte: eles disseram que eles pesquisaram, né, o Progressistas criou ali pesquisas qualitativas para determinar qual o papel da Janja na campanha. E aí ele disse o seguinte: o que os especialistas em comportamento humano que eles contrataram descobriram? Que quando o Lula discursava, volta e meia, ele se virava para a Janja e voltava para a audiência. Ele se virava para a Janja e voltava para a audiência. O que foi que os especialistas disseram? Que ele esperava a confirmação dela com o olhar ou com o rosto, da fala dele. Ela esperava que a anuência dela. A importância da Janja hoje é muito grande, muito grande. Não é apenas a mulher que ele ama e vice-versa. Não, ela tem uma influência imensa nas decisões dele, que não vem, nem sempre vem ao público, mas ela tem. Então, é ela, porque a dona Michele, se os filhos do Bolsonaro tivessem deixado ela participar ativamente do governo dele lá desde o começo, acho que o final poderia ter sido até outro. Porque ela ajudou ele a melhorar os índices de popularidade. Mas aí o Carlos Bolsonaro, os filhos não deixavam, ela ficou lá como uma mulher do lar recatada, e aí ficou artificial na reta final. Ficou artificial. É a Janja, sem dúvida. E outra coisa, em política não tem espírito esportivo. Leva quem ganha. Então, a Janja é a vitoriosa, o Michel é a derrotada. Deixa eu dizer, concordo sobre Janja, tudo que vocês falaram. Agora, o Bolsonaro só chegou ao segundo turno e só perdeu por 2 milhões de votos graças ao segmento evangélico e a essa imagem que ele construiu com a Santinha Michele. Mas não você estou não entrando concorda? em conta, eu não estou entrando em se ela é santinha, se não é santinha, isso é outra coisa. Mas Estou a falando figura da funcionou. construção A figura, a imagem funcionou. que funcionou, e essa pauta dos costumes, que para mim era a pauta que o PT não